indefinido. Vamos ler aqui alguns versículos. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa que estavam assentados. Observe bem o versículo 3. E foram vistas por eles línguas como repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Foram vistas línguas repartidas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, né? Batismo de poder, tá? Em Atos 2. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Muitas pessoas pensam que quando eles começaram a falar em outras línguas, começaram a falar em outros idiomas terrestres. Não, eram língua dos anjos. E eu vou estar falando sobre isso ainda nesse versículo, ele mesmo vai definir, e vou trazer outras referências em outros versículos que provam que eles não estavam falando línguas normais, línguas nossas, como inglês, português, mas sim línguas dos anjos, né? Línguas espirituais, conforme o Espírito Santo, e começaram a falar em outra língua, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falava. Versículo 5 de Atos 2. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Observem bem, todas as nações. Se eram todas as nações que estavam debaixo dos céus, então todas as nações que existiam naquela época estavam alguém presente ali. Por que eu frisei isso? Por causa disso. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. Estavam confusa, porque cada um deles os ouvia falar na própria língua. Só que esses varões que estavam falando, observem bem quem é, eles eram todos de uma linguagem só. Vejamos nos versículos bíblicos. Estavam confusos porque os ouvia falar na própria língua. Versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: porventura não são todos, observem bem, porventura não são galileus todos esses homens que estão falando? Esses homens que estavam falando em outras línguas eram todos galileus e só falavam a língua dos galileus, naturalmente, né? Então, como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos?